Infelizmente, a gente mata 2 leões por dia e mesmo assim não tem reconhecimento, não tem valorização. Realmente o escritor no Brasil trabalha por amor, não tem jeito, gente. Não, então, é isso. Sem falar que sempre tem aquelas pessoas que preferem ler autores estrangeiros, né? Não querem nem saber de pegar um livro de um escritor brasileiro, Sim. né? Então é complicado. Mas olha só, eu acho bem complicada essa questão, porque, veja bem, se você for publicar um livro hoje numa editora, o seu livro, que é uma escritora, né, não conhecida, enfim, vai sair na faixa de uns R$ 50 para a pessoa comprar. Às vezes o frete é 17, 24, R$ 30. Sim, E o livro do autor famoso tá R$ 10 na promoção e às vezes o frete é grátis. Como que vai dar chance para autor brasileiro? fica Você fala. difícil. Fica difícil. Você fala de Amazon. Você entra na Amazon, tem trocentos milhões de livros. Você não consegue. Você não consegue procurar um livro no meio daquele monte de coisa lá. Entendeu? Se Verdade. você jogar o seu nome lá, vai aparecer um monte de coisa que não tem nada a ver com o seu nome que você Aparece digitou. um monte de coisa. É. Parece tudo. Então, assim, é muito complicado. A gente às vezes reclama e a gente critica, mas ó, é como você entrar na Netflix para ver um filme aleatório. É igual a pergunta que geralmente vocês não me fizeram, mas geralmente vocês fazem, e aí eu já vou falar aqui, que é o autor que paga para publicar, Sim, né? Assim, eu acho que o autor ele tem que receber, ele não tem que pagar. com certeza. Porém, o autor que ele não é conhecido, que ele está entrando, ele está começando, muitas vezes ele não tem outra forma, Não né? tem. Então ele tem que pagar para que pelo menos algumas pessoas leiam, de repente se interessem, e de vez em quando vai participar de uma antologia. Eu acho que é uma saída. Sim. Ok, as editoras que sempre trabalham assim, está tudo certo. Os autores sabem quais são as regras, então está tudo certo, ok. Mas a minha opinião é que o autor tem que receber, ele não tem que pagar. Com Mas certeza. vez ou outra, acho que entra nisso daí, entendeu? Para você ter a sua obra conhecida, pelo menos um pouco, às vezes é válido. Quem tiver Eu acho que para dicas para quem está divulgação começando, aí, é válido. Para quem está começando, é válido. quem tiver dicas para divulgação também é sempre válido, porque a gente também já Sempre. debateu sobre isso, que as editoras, elas, você paga, ela publica, daí para frente é problema seu, né? Eles não vão divulgar, eles não vão fazer Tem trabalhar em isso. cima do seu livro, né? E é É, muito complicado. A gente fica sem verdade. opção. Verdade. E Eu assim, concordo gente, contigo. eu já ouvi da boca de organizadores de coletâneas dizendo: olha, meu amigo vai estar na minha coletânea, não importa se o seu conto é bom, o seu não está. Então a Ah, gente sabe que tem essa panelinha também. sim, E aí a pessoa, de repente, escreve uma coisa bacana, mesmo que precise ser editado, mas pô, a ideia é legal pra caramba, e aí não tá, sabe? Não é escolhido, não passa pela peneira, não é publicado, porque não faz parte da panelinha, sim. não Esse é um é? assunto que eu debato bastante com a Débora aí, em off, né? A gente fala bastante sobre isso. Que, Sim. infelizmente, as pessoas ainda têm Panelinha aquela sempre. mentalidade. Não, e tem aquela mentalidade que para ele crescer, ele tem que pisar nos outros e tem que usar os outros de escada e tem que esconder o trabalho dos outros para o dele poder É, aparecer. E é, não é assim que funciona, gente. é. Não é assim que funciona. Mas é que, infelizmente, Então também, são muitas dificuldades. muitas. Por exemplo, antigamente você tinha. Eu já digo antigamente porque para mim hoje não é mais uma realidade. Você tinha o Wattpad, né, que o pessoal publicava. Teve autor que foi escolhido por editora no Wattpad, que a editora chegou aí lá e descobriu o autor e escolher. Mas aquilo foi se tornando assim numa coisa tão bagunçada, tanta Sim, gente publicando todo tipo de porcaria e um monte de plágio e gente jogando livro lá, copiando o livro de outros autores e jogando lá e tudo. verdade. Aquilo ali virou um poço sem fundo que você não acha também. Né? É o que eu falo É, com um amigo meu, você está ali perdido no meio de um monte. A Amazon tá assim, o Wattpad é, ficou assim, os grupos de literatura ficaram assim, a gente até debateu sobre isso, é tanta gente publicando, tanta gente divulgando, e muitas vezes gente que não está nem fazendo um trabalho sério, né?
E você fica ali perdido naquele mar de um monte de coisa que ninguém te acha. É muito complicado. É muito difícil. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, a gente estava falando sobre publicação, tudo, e ela está muito frustrada, porque ela escreve hot, ela escreve muito bem, o hot dela tem começo, meio e fim, aborda vários assuntos importantes, mas é hot. Sim. Tem uma coisa muito... Uhum. E ela tem acho que 20 leitores fixos que leem tudo que ela escreve, que são uma galera que gosta bastante. E ela estava falando que ela se sente muito frustrada, que ela está pensando em parar de escrever, por conta de que é uma guerra. Ela falou assim, eu me sinto numa batalha. Primeiro, porque quem faz fama ou é polêmico, ou é bonito, ou porque tem dinheiro para investir de alguma forma na divulgação. E olha que ela escreve um gênero que é fácil. Ou é amigo de alguém que tem, de certa forma, alguma influência no meio literário. Aí eu falei assim para ela, imagina eu que sou um nicho isso de vender, que tem menos leitores que o hot. Não sou bonita, não sou rica, não sou polêmica. Aliás, eu fujo de polêmicas. E não conheço ninguém lá no meio que, para me jogar lá, para me dar aquele empurrão e tal. Vamos fazer o pó de tretas. Não fala em tretas. Você lembra daquele site, César? Lembro. Pode falar o nome do site. Não vou falar, não. Eu fujo. Eu tive muito amigo lá que foi crucificado injustamente. Mas não existe eu acho mais, que eu sei qual é esse site aí. Não, você sabe. Eu sei, eles caçavam. Depois eu descobri. Eu não vou falar o nome, não, mas começa com Litifan e termina com BR. Isso mesmo, Começa com Litifan. Não existe mais, Débora. Não existe mais. Fica tranquila. Eu morro de medo daquele site. E depois eu descobri que o Inominável ainda fazia fofoca para a galera que trabalhava lá e inventar histórias para eles caírem em cima, arrumando mais treta. Mas o Inominável, ele fazia parte da Litifan? Não, mas ele chegava lá, jogava as tretinhas lá, inventava história. Então, teve muito amigo e amiga minha que foi crucificado lá naquele site sem ter culpa no cartório. Os inimigos eram tudo culpados, né? Os amigos eram inocentes. Não, eu tive uns amigos ali que mereceram, viu? Eu concordo plenamente com o que estava. Então vamos fazer o pó de tretas.